Olá pessoal, novamente na nossa jornada do treinamento em SAS. E o tema da aula de hoje será sobre a combinação dos dados horizontalmente. Na aula passada vimos a combinação dos dados verticalmente, né, que seria o empilhar ou apendar tabelas em SAS. E agora a gente vai utilizar essa combinação de forma horizontal, que seria o merge aqui agora como o protagonista do nosso código. Para combinar horizontalmente os dados de dois ou mais datasets, utilizaremos a declaração merge. Esta permitirá combinar observações correspondentes entre as diversas origens, criando um dataset final mais completo. Aí a sintaxe do nosso merge é da seguinte forma: data, nova tabela, que é a nossa tabela de gravação, merge, vejam que aqui eu não tenho mais o set, né? O set foi utilizado na combinação vertical. Aqui temos o merge, origem 1, origem 2, ponto e vírgula, by chave. Então, aqui é um pouquinho diferente, tá? Lembra muito o que utilizamos, né, em outras linguagens, como, por exemplo, no SQL, que podemos fazer o inner join, left join, right join, full join. Aqui utilizaremos o merge, tá? É interno do SAS, né? Esse parâmetro aqui. Só que aí ele tem algumas exigências, e uma delas aqui é definirmos uma chave de cruzamento, né? De uma tabela com a outra, visto que aqui a gente não está empilhando uma tabela embaixo da outra, que a gente vai fazer um enriquecimento de dados. Imagina, você tem uma tabela origem 1, e a sua tabela origem 2 tem outros tipos de dados, e você quer adicionar a sua tabela, né, origem 1, só que por nome agora nova tabela. Então temos o by chave, outras declarações se forem necessárias, e o run novamente aqui para fecharmos a nossa instrução aqui do SAS. Tá? Aqui, por exemplo, temos aqui o nosso data gravando na work, a base por nome análise mensal, tá? Merge na próxima linha, e aqui temos a combinação de 3 datasets: custos, vendas e metas. As 3 tabelas em SAS estão na work, tá? Embora eu não tenha colocado o nome work aqui, né? A libname, digo a libname work. Quando ela não é descrita no código, o SAS entende que está no ambiente temporário, tá? Mas poderia estar escrevendo work.custos, work.vendas, work.metas, by data. Então, essa variável por nome data, eu tenho ela nas 3 tabelas, nas 3 bases, tá? E precisam estar no mesmo data type. Se o meu data dessa tabela custos estiver char e aqui no meu vendas ele estiver number, numérico, teremos problema, tá? Ele, na hora que for fazer esse merge aqui, ele vai informar para a gente que o data type da variável data é diferente. E da mesma forma com a outra tabela de metas. Então, imaginemos aqui um cenário, né? Temos aqui a tabela de vendas, ela tem um mês e o faturamento. A nossa tabela de metas tem um mês também e metas, não tem faturamento. Então, o intuito aqui é a gente juntar essas duas tabelas. Temos, por exemplo, o mês 1, eu tenho de faturamento 867, 1.379,40 centavos, e de meta eu tenho esse valor aqui, 819.857,70 centavos. Aí aqui já está a versão descrita, né, em código. Estamos fazendo aqui o merge somente das duas tabelas, tá? Vendas e metas. Então, merge vendas, metas, ponto e vírgula, by mês. Então, vemos aqui que o mês está presente em ambas, e no caso ele vai ser utilizado como a nossa chave de cruzamento. Aqui estou criando uma variável nova por nome diferença igual faturamento menos metas. Então, imagine a nossa saída aqui, o que será? Uma tabela por nome análise das vendas com as colunas mês
faturamento, metas e uma nova aqui por nome de diferença, que nada mais é que a subtração de faturamento pelas metas. Tá? Então, essa aqui é a nossa tabela de saída. Veja que aqui a nossa chave é a variável mês. Aqui vamos escrever um data step que identifique quais clientes fizeram compras em um determinado período. Então, aqui a gente tem a nossa tabela de clientes com o código cliente. Temos aqui a numeração, o nome do cliente. Nossa tabela de vendas, código cliente, vejam. Já de cara a gente já vê que tem a variável com o mesmo nome, é o mesmo data type, tá? Então, provavelmente utilizaremos essa variável aqui como chave de cruzamento. E aqui nas minhas vendas eu tenho data, código pedido, produto, quantidade e valor. Então, olhando ambas tabelas, será que elas estão preparadas para o merge? Aqui que podemos ver, a nossa tabela de clientes está ordenada por código cliente. A nossa tabela de vendas não está ordenada por código cliente. Data, deixa eu ver aqui, 17, 18. Tá, pela data ela estaria ordenada por data. Aí aqui o código do pedido, não, tá? Não é o caso, tá? Porque justamente o código do pedido não tem aqui na tabela de clientes. Então, batemos o olho aqui nas nossas chaves, na tabela de vendas, código cliente não está ordenado. E aí o merge vai reclamar, tá? Se rodarmos do jeito que as bases estão lá, ele não vai aceitar. Por quê? Para executarmos, utilizarmos o merge, e, né, faz-se referência a uma chave entre as tabelas, precisamos ordenar essa tabela, que será utilizada no cruzamento, a variável chave precisa estar ordenada, sorteada, né? Então, a nossa tabela aqui, ó, código cliente, tá? Temos aqui, ó, 1, 2, 4, 5. Aqui, batendo no olho, a gente vê que ela está ordenada, certo? Essa tabela de vendas aqui. Porque a gente ordenou, ó, proxy sort data igual vendas, tá? Não é a nossa tabela de cliente. A de cliente já tá ok aqui. A de vendas não está ordenada. A partir do momento que eu faço proxy sort data igual a vendas, by código cliente, ela vai ficar desse jeito aqui, ó, que a gente tá vendo. Reparem que o código cliente 1, ele até se repete aqui, né, a linha, e os outros não tem repetições, mas o código cliente 1, ele tem duas vendas aqui, ó, uma do dia 18 do 2 e outra do dia 22 do 2. Está correta aqui a tabela dessa forma. Então, dessa maneira, a gente vai conseguir utilizar o merge para cruzar com os dados lá da tabela de cliente com a tabela de vendas. Tá? Aqui, então, ficaria o código dessa forma, tá? Depois, lógico, primeiramente temos que fazer o sort da nossa tabela, da segunda tabela, e em seguida podemos aqui utilizar o merge, ó. Data, vendas, clientes, merge clientes, vendas, by código cliente e run. Beleza? Aí, dessa forma, ficaremos com os dados nesse resultado. Veja aqui o código do cliente 1 lá, que é a Adriana Fontes, ela tinha duas vendas. A Amanda, uma venda. A Carla Correia, nenhuma venda, tá? Então, mesmo assim, a gente ficou com uma tabela aqui um pouco esquisita, né? A gente tem alguns clientes que não tiveram vendas e também temos algumas vendas aqui que não conseguimos na nossa tabela de clientes identificar quem é o 28, quem é o 30, quem é o 44. O resultado gerado no processo anterior trouxe combinações das tabelas, mas precisamos melhorar para que a tabela final apresente somente as observações que têm dados tanto dos clientes quanto das vendas. Aí, para corrigirmos essa questão, utilizaremos a opção IN, que permite identificar qual dataset está contribuindo com os dados. A sintaxe do IN é nome da tabela, abro parênteses IN,
igual variável, fecha o parênteses. A variável aqui mencionada no exemplo é uma variável numérica temporária que definimos para saber se o dataset contribuiu com os dados para observação. Essa variável terá dois valores possíveis. 0 indica que o data não contribuiu com os dados e 1 indica que o dataset contribuiu sim com os dados para a observação atual. Criada a variável de controle, podemos utilizar uma declaração que permitirá selecionar os registros que serão armazenados em nossa tabela de saída, observando o seguinte critério. Registro está completo. As duas tabelas contribuíram com os dados. Falta informação do cliente, que seria a nossa tabela do lado esquerdo. Somente a tabela de vendas contribuiu com os dados. Falta informação das vendas. Somente a tabela de clientes contribuiu com os dados. Então, vendo aqui a representação, fica um pouco mais fácil de entender. Vejam só. Temos o nosso cliente aqui, Adriana, certo? Código 1. Ela contribuiu as variáveis auxiliares aqui, CLI e VEM. A Adriana, ela contribuiu aqui com os dados, porque tínhamos o nome aqui da tabela de cliente. De vendas, temos os dados de vendas dela também, então 1 e 1. Vamos para o próximo, a Amanda. A Amanda também, da mesma forma, contribuiu tanto na tabela de clientes quanto na tabela de vendas. A Carla Correia. Carla Correia, temos aqui que o código dela é 3, porém não temos vendas para ela. Então, na nossa tabela de VEM, ela vai receber o valor 0, né? A nossa variável auxiliar. Aí vamos pegar o exemplo aqui de baixo. O meu código cliente 28. Esse 28, ele existe na minha tabela de vendas, tá? Aqui, ó, os dados dele. Contribuiu. Porém, na minha tabela de clientes, eu não tenho nome associado a esse código cliente 28. Então, onde ele não contribuiu, está preenchido com zeros. Aí, para fazermos, né, a junção das duas tabelas lá, cliente e vendas, com a instrução do merge, vamos utilizar, né, o parâmetro in, para a gente ter a nossa base mais limpa possível e com os dados consistentes. E fazemos da seguinte forma: data clientes vendas, ponto e vírgula, merge clientes, abro parênteses in igual a CLI, tá? Aqui eu estou dando o nome CLI, mas eu poderia dar um nome, uma letra qualquer, tipo A, in igual a A, tá? Aqui não obrigatoriamente precisa ser um nome associado à tabela. Fecho parênteses. A segunda tabela, vendas, abro parênteses in igual a VEM, fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, meu merge termina aqui. E aí, eu coloco o by code cliente, que é a minha chave de cruzamento entre ambas tabelas. E embaixo, agora, a gente vai fazer colocar um parâmetro aqui condicional, né? If CLI igual a 1, quer dizer, a minha tabela clientes contribui com os dados e a minha tabela de vendas, o meu VEM, igual a 1. Ponto e vírgula. Então, aqui eu estou forçando que na minha tabela de clientes tem que ter os dados e na minha tabela de vendas também, e que as chaves sejam comum, iguais. E dessa forma, a gente tem a tabela desse jeito, tá? Então, estão todos os dados preenchidos e observe que aqueles códigos de clientes que tínhamos aqui, que não tinha o nome alocado, mas tinha dados de vendas, não aparecem mais, e vice-versa também. Aqueles clientes, né, que tínhamos aqui, que não tinham vendas, também não aparecem mais. Espero que tenham gostado, pessoal, do conteúdo, e dúvidas podem nos contactar. Desde já, agradeço a todos.